Bom dia, irmãos queridos, neste domingo, dia 22 de outubro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos meditar hoje o Evangelho de São Mateus, capítulo 22, versículos de 15 a 21. Dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Hoje meditamos um trecho muito empenhativo e provocador. O que significa dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus? A Deus pertence a nossa vida, a nossa alma, o nosso coração, nossos projetos, tudo de nós. Mas a César, ou seja, aos chefes políticos, o que pertence? O que devemos dar? Se amamos a Deus, amamos também o mundo político. Vice-versa, quem não ama o mundo político, não ama a Deus. Quem se opõe à autoridade, resiste à ordem de Deus. Tais rebeldes serão condenados. Chegou a hora de dar ao mundo político a nossa contribuição de cristãos vivos e ativos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então mandaram seus discípulos, junto com alguns do partido de Herodes, para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Dize-nos, pois, o que pensas. É lícito ou não pagar imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Trouxeram-lhe então a moeda. E Jesus disse: De quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam: De César. Jesus então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, hoje podemos concentrar a nossa atenção sobre a tão famosa frase: Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Para quem não está acostumado a essa linguagem, lembramos que Jesus estava olhando para uma moeda romana, que tinha desenhado numa face o rosto do imperador romano e na outra face um outro símbolo. Isso significava que os romanos exerciam um poder econômico, político e militar no Estado de Israel. E apesar de muitos rejeitarem essa penetração dos impuros e os infiéis, como chamavam os romanos, de fato Israel vivia também graças à presença romana, fazia negócios com os romanos e a ordem era assegurada pelas tropas romanas. O próprio São Paulo, que fazia tendas, por exemplo, eram compradas sobretudo pelo exército romano que se movia de um lado ao outro do império e usava as tendas para se proteger à noite. Portanto, Jesus dizia: Deem aos romanos o que cabe a eles e a Deus o que é de Deus. Na verdade, tudo é de Deus, mas o reflexo da soberania de Deus nessa terra passa também pelo poder político e deve ser respeitado. De uma certa forma, os romanos operavam para o bem comum. Exemplo disso é o centurião romano, ao qual Jesus concede a cura do servo. Esse homem havia até construído uma sinagoga para a cidade. Sem nos perder na análise da influência romana sobre Israel, o que conta hoje é se perguntar: o que hoje significa dar a César o que é de César? De que forma se dá a César?
É claro que a palavra César indica o governo político e Jesus está dizendo que existe um dever do cristão de se envolver nesse poder político. Antes de citar as frases dos nossos papas e do Catecismo da Igreja, lembramos que a palavra política significa a arte de governar uma cidade, um povo. A política é a arte de construir o bem comum. Infelizmente, a política é um tema largado pelos jovens e também pela maioria dos cristãos. Esse argumento não atrai, faz dormir, dá tédio. Muitos o consideram um muro intransponível, um beco sem saída, um inferno, um fundo do poço que não serve de nada, e vão levando. O cristão brilha nesse total desinteresse pela política, e isso tem consequências mortais, porque é muito tarde depois chorar o leite derramado. Por que passam leis como o aborto, o divórcio, o matrimônio gay? Irmãos, o Anuário Pontifício fala de 172 milhões de católicos no Brasil. Aonde estão estes católicos quando passam estas leis? O bombardeio sobre a teoria do gênero é infernal nas escolas e em todo canto. Como é que um punhado de teóricos consegue dominar uma nação inteira? Simples, porque os católicos, nós católicos, dormimos. Gostamos de louvor e pouco de política, e deixamos que um punhado de maus governe o país e a escola. Devemos ter bem claro na nossa mente que se calar diante do mal significa se tornar coniventes com esse mal. Quem ignora o mal está entronizando o mal. É a mesma coisa do que falamos nesses dias do desperdício alimentar. Se você ignora as milhares de toneladas de comida que não é comercializada e que seria boa e que é jogada fora, se você fecha os olhos diante dessa realidade, você se torna conivente com o desperdício, meu irmão. Atenção, não é questão que eu, a Cassiuda, o Cardiel, o Papa somos ingênuos, é questão que precisa refletir. O Papa Francisco recordou um ensinamento grave da Igreja acerca da participação dos leigos na política. Respondendo à pergunta de um jovem, o Santo Padre afirmou que temos que nos envolver na política, porque ela é uma das formas mais altas de caridade. Questionou ainda as razões pelas quais ela está suja. Está suja por quê? Porque os cristãos não se envolveram nela com o espírito evangélico. Continua Papa Francisco. O fiel não pode se fazer de Pilatos e lavar as mãos. É fácil colocar a culpa nos outros, mas e eu, o que faço? Trabalhar para o bem comum é dever do cristão. Na sua encíclica sobre o Evangelho da Alegria, o Papa Francisco repetiu: a política tão denegrida é uma sublime vocação, é uma das formas mais preciosas da caridade, porque busca o bem comum. O alerta vem em boa hora, sobretudo quando se vê a aprovação de leis cada vez mais iníquas em países de longa tradição cristã. Essa derrocada dos princípios cristãos deve-se, entre outras coisas, à negligência dos leigos e pastores e ao relativismo de muitos políticos que se dizem cristãos, mas na prática professam outras doutrinas. Embora se tente dizer que é vedado à Igreja opinar sobre questões ligadas ao Estado, o Papa Bento XVI, por ocasião das eleições de 2010, lembrou aos bispos brasileiros que, quando os direitos fundamentais da pessoa ou a salvação de almas o exigirem, os pastores têm o grave dever de emitir um juízo moral, mesmo em matérias políticas. Repito, os pastores, e os cristãos ainda mais, têm o dever
o direito e o dever de emitir um juízo moral, mesmo em matérias políticas. Ensina o catecismo da Igreja que, se acontecer de os dirigentes promulgarem leis injustas ou tomarem medidas contrárias à ordem moral, estas disposições não poderão obrigar as consciências. Ademais, continua o catecismo, a recusa de obediência às autoridades civis, quando suas exigências são contrárias às de reta consciência, funda-se na distinção entre o serviço a Deus e o serviço à comunidade política. As passeatas francesas, contrárias ao casamento entre pessoas do mesmo sexo, as marchas pela vida que ocorrem nos Estados Unidos e mais recentemente na Irlanda, sendo as maiores dos últimos anos, são também um ótimo exemplo a ser seguido pelos demais leigos católicos. Outro fato louvável é a atuação da ministra do Trabalho e Assuntos Sociais na Alemanha, Ursula von der Leyen, que está rompendo paradigmas ao mostrar que é possível ter uma família numerosa, mesmo trabalhando. Úrsula é mãe de 7 crianças e chama a atenção no seu país saber conciliar os trabalhos políticos com os cuidados do lar. Assim fala esta mulher ministra. Comprovamos que sem crianças um país não pode seguir existindo, por razões econômicas e também emocionais. A história dos últimos 20 anos mostra de maneira incisiva o declive no qual se coloca a sociedade cristã, quando esta não assume de maneira responsável seus encargos na esfera política. Podemos ver a ascensão de governos anticristãos, coniventes com todo tipo de perversidade moral. Esta crise tem uma razão, diria São José Maria Escrivá. É uma crise de santos. Somente um testemunho santo e piedoso terá a força para barrar o avanço do mal. Continua Papa Bento XVI. Reitero a necessidade e urgência de formação evangélica e acompanhamento pastoral de uma nova geração de católicos envolvidos na política, que sejam coerentes com a fé professada, que tenham firmeza moral, capacidade de julgar, competência profissional e paixão pelo serviço ao bem comum. Quisemos colocar estas considerações de forma clara para que seja uma luz para toda a Missão Belém. Como seria bom que dos nossos grupos de evangelização saíssem alguns bons políticos. Seria um sinal de grande maturidade humana e cristã que alguém de nós se empenhasse na política e a tornasse mais justa, mais correspondente ao bem comum. Mas vamos agora ler o Evangelho e deixar que a palavra de Deus nos molde. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então mandaram seus discípulos, junto com alguns do partido de Herodes, para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Dize-nos, pois, o que pensas. É lícito ou não pagar imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Trouxeram-lhe então a moeda. E Jesus disse: De quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam: De César. Jesus então lhes disse: Dais, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Vamos parar um pouco e pensar em tudo o que meditamos juntos nessa manhã. Vamos anotar no nosso caderno as frases que mais nos questionaram.
Vamos agora tomar um propósito pequeno e preciso. Por exemplo, pode ser bom se empenhar hoje para conhecer o que está se passando no nosso país com a teoria do gênero, ou também com esta questão da farinata. Se informe, pesquise, veja. Você pode olhar o link que vem em anexo a este diário sobre a teoria do gênero, por exemplo. Você pode se esforçar para conhecer a situação política do seu país. Você pode se questionar: qual é a minha atuação política? Eu sou uma pessoa que sabe votar com responsabilidade? Será que Deus me pede algo no campo político? Será que eu posso apoiar alguém que tenha esse carisma e seja verdadeiramente honesto? Qual pequeno passo posso dar para sair do grande sono que prende todos nós? Vamos agora dedicar um minuto para pensar bem em como colocar em prática esse nosso propósito. Cristãos vivos e ativos na construção do bem comum. Paz e alegria a todos. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Paz e alegria a todos. Civilização do amor. Civilização do amor. É hora de despertar, acordar pra realidade, construir nessa cidade a civilização do amor. Apresentar Jesus ao mundo, mostrar a face do Senhor,
dizer que Ele é puro amor e tudo pode renovar. Então, no rosto sofrido, felicidade haverá comunhão de todos no mesmo Espírito, e a paz acontecerá. Civilização do amor. Civilização do amor. Andaremos sem nos cansar nas veredas do Criador, os caminhos do Senhor Ele mesmo nos mostrará, e cada lar será um templo, brilhando a luz da salvação, cada palavra uma oração, e cada canto um louvor. Então, no rosto sofrido, Felicidade haverá comunhão de todos no mesmo Espírito, e a paz acontecerá. Civilização do amor. Nele devemos tratar o deserto do nosso coração, buscar a nossa conversão, fertilidade interior, pessoas novas pelas ruas, mudadas pelo Espírito, cidades sem conflito, e tudo em nome de Jesus. Yeah. Então, no rosto sofrido, felicidade haverá